O martírio de Estevão, o primeiro martírio da igreja cristã. Para falar sobre este assunto, ou para narrar este acontecimento de Estevão, Lucas começa a falar no capítulo 6, a partir do verso 8, e ele vai até o verso de número 15. São 8 versos. E nesses 8 versos ele está falando sobre a unção de Estevão, a graça. Estevão cheio do Espírito Santo e realizava maravilhas e sinais no meio do povo. Estevão cheio de poder. Depois, ele entra para o capítulo de número 7, com 60 versículos. Ele apresenta a pregação que Estevão fez. De frente os magistrados da lei, frente os sacerdotes, de frente os judeus, aqueles que não aceitavam o evangelho. Estevão começa falando desde Abraão, e ele vai chegar até Jesus na sua pregação. Ele começa em Abraão e ele prega até o verso 58, pregando. Começa em Abraão, vai para Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, fala sobre a profecia de Deus. Jacó ia para o Egito, fala sobre os irmãos de José, fala sobre o sonho de José, o sofrimento de José. E ele segue também falando sobre Moisés, de Faraó, após a morte de José, quanto Faraó castigou o povo no Egito. Pregação de Estevão. Fala do nascimento de Moisés, fala da decisão de Moisés visitar o seu povo, fala da morte que aconteceu quando Moisés viu o egípcio batendo no hebreu. Fala que Moisés, seus 40 anos, ele fugiu. Fala também que ele voltou aos 80 anos e o anjo aparece para ele na sarça. E ele fala de Moisés, que tirou o povo do Egito. Fala também de Moisés, que foi no monte buscar as tábuas da lei. Fala quando voltou, que Arão havia feito um bezerro de ouro para o povo adorar. Fala também da caminhada de Moisés com o seu povo. Traz Moisés numa tipologia de Cristo, assim como José. E ele vem fala sobre Sansão, e ele vem falando, e fala também sobre Salomão, e vem pregando até chegar em Cristo, e afirmando que a chegada de Jesus não é nada mais, nada menos do que uma profecia já dita lá atrás pelas Escrituras, pela lei, pelos profetas. Mas, mesmo assim, o povo não aceitou a sua pregação. Mas o povo, todos que estavam reunidos, viram o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Aleluia. Quando chega no verso de número 54 a 59, do 1 a 53 foi toda a pregação. De 54 a 59 foi o martírio
foi apedrejado. Foi quando Estevão cai ajoelhado. Quando chega no verso de número 54, Estevão faz uma oração. E ele traz aquela expressão conhecida: eu vejo Jesus, aleluia, em pé. E ele diz para Jesus: não impute esses pecados a eles. Estevão ecoa na sua oração o modelo de Jesus Cristo. E ele entrega o seu espírito a Jesus. E ali adormeceu, diz o texto sagrado. E quem estava ali, consentindo com aquela mensagem, era o próximo homem que Deus havia de levantar. Um homem por nome de Saulo de Tarso. Este homem, que é o Paulo, que foi o revolucionário do evangelho para o povo gentil. Dentro de tudo isso que acabei de dizer, é a história de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã, o martírio de Estevão. Eu vou vir agora aqui no capítulo 6, do versículo de número 8, para nós andar um pouquinho na Bíblia. Mas antes, quero dizer que você está no melhor canal da Bíblia, canal João Guimarães. Você pode se inscrever se ainda não é inscrito. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. E eu estou aqui falando todos os dias de passagem bíblica, apresentando todos os dias eventos que aconteceram na Bíblia, a história, capítulos por capítulos, e a maioria deles, versículo por versículo. E você vem ouvir mais da palavra de Deus. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. Capítulo 6 de Atos, verso de número 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Isto é uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Esta é uma mensagem cheia do poder de Deus. Só vamos conseguir ser bem-sucedidos se nós formos cheios do poder de Deus. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria, ao espírito que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo e os líderes religiosos e mestres da lei e prenderam Estevão, levando para o Sinédrio. E lá no Sinédrio, ele trouxe a pregação. O verso 15 diz: olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. No capítulo de número 7, como eu havia dito, desde o versículo de número 1 até o versículo de número 53, você vai ouvir e ver, presenciando a pregação deste homem cheio do Espírito Santo. Ele pregava, ele pregava. Ele termina a pregação no versículo de número 53 de Atos capítulo 7, dizendo: vocês
que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Aí, quando ele termina de falar no verso de número 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tampavam ouvidos, rejeitando a mensagem. No verso de número 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Amados, a razão de tudo isso, de chegar até aqui, não desistir, continuar falando, pregando, e ainda perdoar todos no final, só para quem tem a graça, está cheio da autoridade, cheio do poder de Deus. Então, a partir de hoje, comece a pensar nisso. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do poder de Deus, enchei-vos da graça de Deus. Se você tem a graça, você vai vencer. Se você tem a graça, você vai atravessar o outro lado. Se você se encher do poder de Deus, você vai vencer. Não encha de coisas que você vê de forma horizontal, mas se encha de coisas verticalmente falando, que vem do céu, porque o que vem do céu te dá sustento, o que vem do céu te faz ficar forte. Não importa muito não com redes sociais, com as coisas, não perca tempo, mas se envolve e ganhe tempo lendo a palavra, orando a Deus, buscando a presença daquele que vive e reina para todo sempre. E você sairá cheio e vencerá este mundo de pecado sem resistir, sem desistir, sem retroceder e sempre louvando aquele que vive para todo sempre. Esta é a palavra das 7 da manhã. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te dar graça, meu Deus, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Dá-nos poder e unção, porque o Senhor é bom. Visita cada irmão, meu Pai, que esta palavra possa fluir aos corações, possa dar graça, alcançar, meu Pai, o teu povo. Sê, meu Pai querido, a libertação nesta manhã. Sê, meu Deus amado, santo, o médico dos médicos, meu Pai, na vida de cada um desses que estão me ouvindo. A enfermidade, Senhor, que a ciência diz que não tem cura, mas o Senhor tem autoridade. Ela emana a sub. É no poder do teu nome, Jesus, que eu repreendo a doença agora. Em nome de Jesus, eu ministro libertação para vidas nesta manhã. Em nome de Jesus.